Oi, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz 2021. Espero que esse ano seja incrível para vocês. Espero que vocês tenham tido umas férias ótimas, um ótimo descanso. Eu consegui descansar. Tô cheio de energia pra gente começar esse novo ano juntos, cheio de novidades pra live, cheio de coisas novas nos podcasts. E para isso eu preciso te avisar, segunda-feira as lives no dia 11 vão voltar. Esse ano vai ter vários horários, vai ter várias programações, várias coisas legais que eu quero trazer para vocês e que foram vocês que me inspiraram a pensar nelas. Então conto com vocês na próxima live segunda-feira. Vejo vocês lá, bora trocar ideia, bora matar saudade. Tamo junto e até segunda, galera. Beijo, um ótimo 2021 para nós. Tanto que, por que que a década de 80 é chamada de década perdida? Justamente por causa dessas políticas artificiais de crescimento da ditadura militar, que fez que a inflação na década de 80 fosse lá para cima. E que a gente só foi sair disso lá na década de 90 com o Plano Real, sabe? Próxima pergunta do Emps, né? Meu moderadorzinho maravilhoso e meu editor. Fala, Emps, vamos lá. Ó, por que vocês acham que outros países deixam locais de ditaduras como museus e no Brasil tudo foi privado, como se não tivesse acontecido? Dois pontos de interrogação. Não seria bom para o ensino deixar aberto para aprender com o passado? Cara, essa pergunta é boa, hein, bicho? Pergunta pesada. Assim, bom, vamos lá. Na Argentina, por exemplo, eu não vou lembrar o nome do movimento agora. Então, um lance de memória dentro da história. O Brasil ele tem um problema muito grande em reavaliar a sua história, reavaliar a sua memória. Se você for na Alemanha agora, esses caras vão debater nazismo com você, vão explicar para você, falar, um passado difícil que a gente teve aqui, a gente tem uma dívida aqui e tudo mais, a gente está se reestruturando, a gente tem consciência do que aconteceu, blá, blá. Existe todo um debate. A gente tem um movimento na Argentina também, porque a Argentina passou por uma ditadura, que eu não lembro o nome desse movimento, das madres, alguma coisa, mas eu vou explicar o movimento, como é que ele funcionava. Existe um movimento dentro da Argentina que algumas mães se reuniam numa praça, é a Praça 25 de Maio, é alguma coisa assim, é uma data lá, é uma praça que equivale a uma data lá. Tá? E eles se reuniram nessas praças, tem reportagem aí se vocês precisarem, tá? Elas estavam procurando seus filhos que sumiram dentro da ditadura argentina. A ditadura argentina também, que curiosamente, ela leva um nome ali, uma parte da ditadura argentina leva o nome de revolução, tá? Então tem esse movimento que acontece ali dentro da Argentina, que essas mães vão procurar os seus filhos, seus maridos, seus irmãos ali, que foram desaparecidos, que desapareceram ali durante esse regime militar que aconteceu na Argentina, tá? Até hoje se tem esse movimento dentro da Argentina, tá? Hoje como muito mais, obviamente, como uma simbologia do que aconteceu naquele período. Então, as mães, algumas mulheres se reúnem ainda nessa praça, falando sobre os filhos e tudo mais. Mas é mais uma simbologia invocando o quê? A memória. Esse é um papel ali desse movimento, que ele está invocando a memória. Tá? O Brasil ele não realmente está certo, ele não tem isso. Apesar de que existem duas formas de você invocar a memória. Uma é você tendo aí realmente museus, tendo patrimônios que lembrem este período, e também existe um outro jeito de você evocar a memória, que é você não tendo nada, né? Que é o esquecimento. Também é uma forma de você preservar essa memória, é esquecendo ela. Né? Fica os lastros dela, mas você não tem nem nada físico que simbolize ela. Tá? Mas o Brasil ele tem um problema em trazer isso novamente para o debate, em trazer essa ter uma revisão um pouco mais assim menos calorosa, né? Menos amorosa, menos apaixonante, porque a gente tem uma revisão de um revisionismo sobre a ditadura militar, mas é uma revisão apaixonante, uma revisão você tem uma certa paixão. Quem fala sobre a ditadura hoje em dia é uma galera que tem, né, até chamadas aí as viúvas da ditadura, né? É uma galera que é apaixonada por esse regime, traz aí uma perspectiva talvez assim mais ideológica sobre ela, né? A gente realmente não tem uma revisão aí, uma coisa mais consciente dela, né? Uma autocrítica. Os militares, até para eles finalizarem a ditadura, eles vão ter uma dificuldade extrema em se ter uma autocrítica, porque como o Matheus falou, a gente tem um milagre econômico e durante o mesmo governo que é o do Médici, que a gente atinge esse milagre econômico, a gente também atinge o declínio, e aí começa todo esse movimento ufanista e tal, de tentar resgatar ali uma essência. Até a Regina Duarte esse dia cantou uma música desse período, né? Para frente, Brasil, aquela música que ela cantou é desse período. Então a gente tem até mesmo dentro desse período militar, a gente tem uma dificuldade em uma reavaliação, uma autocrítica, né? Não vai ser diferente hoje em dia também. Você só falar, a gente tem
museus assim, mais nos grandes centros. Tem o Memorial da Ditadura lá em São Paulo, que é famoso, né? Eu lembro que lá em Porto Alegre, quando eu fui, também tinha. Mas assim, acho que é mais São Paulo, Rio. Aqui em Goiânia não tem, né? Nunca. Não. Mas aqui, eu sei que lá em São Paulo tem uns prédios que eram da antiga Não, lá em DOC São e Paulo tal. tem um memorial da ditadura que é super famoso lá do São Paulo. Um dos pontos também sobre isso é muito cultural, tá? É um processo muito cultural brasileiro. Esse tipo de cultura, e lembrando, tá? Não estou falando que é uma cultura superior. Deixar isso bem claro. É cultura, faz parte de um processo cultural. O brasileiro, principalmente nas periferias do Brasil, nunca foi muito acostumado a consumir esse tipo de cultura. Que cultura? Museus, sítios e afins. Por quê? Porque dentro do processo cultural brasileiro isso nunca existiu, isso nunca foi não teve o investimento do governo para isso. Aonde que tinha investimento do governo para isso? Rio de Janeiro e São Paulo. E aí algumas outras cidades que vão ser construídas pelas próprias pessoas. Nós vamos ter no sul alguns museus e alguns lugares ali a reconstrução da história alemã. Nós vamos ter vários processos nesse sentido. Então eu acho que tem muito também a ver com uma realidade cultural. E um segundo motivo que eu acredito que também não se tem tanta discussão sobre isso, e alguém falou sobre isso ali no chat já, é que existe ainda muita coisa sobre a ditadura que está em segredo de Estado, que a gente nem tem acesso até hoje para estudar sobre, né? Ali durante o governo da Dilma, inclusive, vários documentos foram colocados novamente sobre segredo de Estado. Então, o próprio processo de final da ditadura, ali com a lei da anistia, com os próprios militares, com aquela abertura lenta, gradual e segura, eles vão fazer com que as pessoas não tenham tanto interesse em estudar sobre isso. Aí onde que você vai ter? Nessa elite intelectual, que é onde? Nas universidades. Então, você não vai trazer para a população essa discussão. E isso não se dá só no âmbito da ditadura, tá? Isso se dá em todos os âmbitos, no âmbito econômico, no âmbito político. Não é de interesse dos governantes brasileiros que as pessoas tenham acesso ou tenham sequer vontade, tá? Eu sempre falei isso e eu sou um exímio adepto de que o Brasil tinha que ter, sim, educações políticas nas escolas, que os alunos tinham que aprender a estudar sobre política. E quando eu falo estudar sobre política, gente, eu não estou falando de discussãozinha besta, idiota, sobre liberalismo e comunismo. Tá? Isso para mim é uma discussãozinha besta, idiota dentro das escolas, porque não é isso que a gente precisa. Antes da gente chegar nessa discussão para os alunos, a gente precisa entender, ensinar para eles o que é que o vereador da cidade dele faz, o que é que o prefeito da cidade dele faz. Depois ele vai se aprofundar nessa discussão, e aí ela poderia deixar de ser uma discussãozinha idiota, né? Essa dicotomia brasileira de discussão de comunismo contra liberalismo que existe até hoje. E a gente pode ter um avanço, então, nessa discussão política. Então, os dirigentes brasileiros nunca tiveram interesse que a população participasse dessas discussões. Por isso que você vai ter um esvaziamento, inclusive, de processos que vão falar sobre isso, de museus que vão falar sobre a ditadura e tudo mais. Mas, como o Matheus me falou, existem alguns lugares que vão ter, vai ter um mural dos desaparecidos e dos mortos, se eu não me engano, acho que é em São Paulo mesmo, que você vai ter um mural com todos os nomes das pessoas que morreram e desapareceram durante a ditadura. Então, você vai ter alguns locais específicos sobre isso, tá? Eu acho que uma comparação até mais pessoal é a própria ditadura portuguesa, né? A ditadura portuguesa de Salazar, ela aconteceu de uma forma diferente, ela foi imposta, não era uma ditadura dita militar, porque não foi feita pelos militares, mas que acabou se tornando de cunho militar porque eles que controlavam o povo a mando do próprio Salazar. Então, esse é um ponto de discussão importante, porque as pessoas lá sempre tiveram esse interesse em discutir e em debater sobre essa história. Então lá você vai ter vários filmes, você vai ter várias músicas, você vai ter vários museus em todos os cantos do país, você vai ter vários sítios para discutir isso, porque culturalmente falando, isso é algo que as pessoas têm mais interesse. O que não faz Portugal superior ao Brasil, tá? Isso é algo cultural deles, que lá em Portugal eles têm esse interesse, e aqui não. Mas isso não faz de Portugal ser superior ao Brasil por conta disso, tá bom? Sim, surgiu de paixão, assim, porque tudo na minha vida foi muito intenso, assim. Eu lembro que quando eu era criancinha, eu era fascinado em Homem-Aranha, sabe? Tudo meu tinha que ser do Homem-Aranha. Mas aí chegou numa fase, quando eu tava com meus 9, 10 anos, que eu conheci o Kiss. Kiss foi a primeira banda que eu ouvi na vida. E lá em casa sempre teve uns DVDs, assim, aqueles DVDs que a gente comprava na feira, que vinha vários clipes, sabe? Aí um dos DVDs tinha um clipe do Kiss, sabe? Eu acho que era
o clipe ao vivo de Detroit Rock City. Porra, eu vi aqueles caras assim, com aquelas maquiagens e aquela coisa toda. Nossa, mano, o que é isso? Aí depois de Kiss eu fui conhecendo outras coisas, fui conhecendo Van Halen, depois eu conheci coisas mais pesadas, como Megadeth, Iron Maiden, aí Iron Maiden eu fiquei, sabe? Que é tipo assim, uma das minhas bandas preferidas até hoje, sabe? É a banda que eu mais vi ao vivo, assim, já fui em 6 shows do Iron Maiden. Os meninos falaram de fã-clube aí, eu sou do fã-clube oficial do Iron Maiden. Mas não é essa coisa de tiete, igual o Rubem falou assim. Eu sou mais porque você ganha alguns benefícios, sabe? Você ganha alguns benefícios, tipo assim, eu posso comprar ingresso antes das vendas oficiais, entrar antes de todo mundo no show. Por exemplo, eu vou ao show do Iron Maiden, eu pego a grade, sabe? E, por exemplo, eu ganho essas revistas aqui, ó, tipo, essas são revistas oficiais do fã-clube, sabe? Aí final de ano começo de ano, quer dizer, eles mandam um calendário. Quando é Natal, eles mandam um cartãozinho de Natal, saca? Coisa do tipo. Igual as coisas que eu tenho também do Pokémon e do Harry Potter. Tipo isso. Assim, pra quem é fã mesmo, sabe? Brincadeira, Matheus. E uma experiência tocando, assim, quando eu era adolescente, eu tive minha primeira banda. Inclusive com o Lucas, que estava no chat semana passada aí. Quando eu tinha meus 15 anos. Era uma banda, assim, podreira, sabe? Tipo, death metal, assim, aquela podreirona. Aí a gente ficou, assim, de um ano arrastando, sabe? Fingindo que toca alguma coisa. E você... Aquela coisa tudo fora do tempo, uma zona. O que é death metal, Matheus? O que é death metal? Não. Cara, death metal é o tipo de metal mais extremo, com vocal gutural, bumbo duplo de bateria, poucas melodias, sabe? Qual seria para você um exemplo de banda que representa bem o death metal? A mais famosa, assim, que a galera mais conhece é Cannibal Corpse. Cannibal Corpse é uma banda exemplo, assim, mais famosa. Mas não minha preferida, mas quando você fala death metal no mainstream, vem Cannibal Corpse na cabeça, assim. Beleza. Mas essa banda não durou muito, porque, assim, depois eu fui pro terceiro ano, entrando na faculdade, galera, sabe, outras prioridades ali. Aí até que ano passado eu tive uma bandinha, assim, totalmente oposto, era uma banda de indie. Tava tocando baixo numa banda de indie, a gente fazia cover de The Black Keys, Franz Ferdinand, Cage the Elephant, sabe? Um som bem mais alternativo, assim. E não era uma coisa assim que eu achava umas coisas massas, mas eu não conhecia muito, sabe? Mas eu não tenho problema com isso. Falar, queria tocar só e fui, sabe? E foi massa, assim. Acabou que não dando certo porque foi desgastando, assim, a relação, mas foi massa. Inclusive no meio sertanejo, cara, não sei se você sabe, mas no meio sertanejo tem muita gente que curte metal, curte rock e toca com sertanejos, é guitarrista de duplas sertanejas e acontece demais, cara. O Matheus, eu acho, do Jorge Matheus, o cara é mó fã de blues, de hard rock e tal. Isso é muito comum. Como você estava lidando com essa nova vida aí de sendo assediado aí e tal. Eu queria saber como é que tá sendo, cara. Você tá se entrosando legal? Porque eu vi que no seu DVD lá você tava super entrosadão, né? Não, então, eu recebi assim, eu fui recebido, na verdade, com uma forma muito carinhosa. Inclusive, eu não esperava tanto. Peraí. Primeiro, me conta uma coisa aqui. Como é que foi esse convite? Porque, assim, você tocava nos bares, né? A gente até foi uma apresentação sua e tal, e você tocava mais que era mais um rockzinho ali, um negócio mais pop, né? Um rock pop ali, eu lembro que você tocava ali de 2000 e tal, um Skank, umas coisas mais populares assim. E aí você foi pro sertanejão raiz, meu querido. Como é que foi esse convite aí? Na verdade, a minha história com a música, ela também começa justamente, o meu início é com Matão e Monteiro mesmo. Eu conheci o finado Matão, e evidentemente o Monteiro na mesma época, e qual que era o nosso vínculo? Eu era o holding deles, quando eu tinha 15 anos. Eu era o cara que viajava de cidade em cidade com eles no show. Você era o Jimi Hendrix do Leme? Tipo isso. Eu era justamente o cara... Acontece que é o seguinte, nessa época eu ainda não cantava.
E eu fui aprendendo com o Monteiro, muito com o Fred. Eu acho que o Fred foi realmente quem mais me ensinou tudo. Mas o Monteiro sempre me ensinando, e ensina até hoje, evidentemente. E o Matão também, não era diferente. Meu contato com o Matão também foi muito, muito forte. Então eu aprendi a cantar com eles e, assim, tô ali convivendo, eu conheço a história do Matão Monteiro praticamente inteira. E o Matão morre em 2014, eu acho que 2014 ou 15. Ele morre e o Monteiro realmente tenta fazer um projeto ou outro, mas assim, você vê que o Monteiro estava bem cansado e desanimado. E aí aí recentemente um empresário decide reativar a marca, pergunta se o Monteiro está interessado, e o Monteiro chega pro Fred e pergunta, o Monteiro me chama de Castro Alves, não sei porquê, eu acho que eu não faço ideia porque ele me chama assim. E ele fala assim, ele perguntou pro Fred, será que o Castro não quer fazer dupla e tudo mais? Aí a gente foi, um dia eu fui para casa do Monteiro, cheguei na casa do Monteiro e falei, Monteiro, eu não canto sertanejo, né? Gosto, escuto, mas não é minha vibe. Minha vibe não é essa. Então o que eu posso estar fazendo aqui? Aí o Monteiro falou, não, vamos testar, sem compromisso, sem nada. Eu vou e eu faço uma segunda, a gente vai lá, canta, e o dueto encaixou assim de uma forma muito legal, que a gente não esperava. Aí eu vi, falei, não, realmente, dá certo. Foi assim. Acho que essa herança dos bandeirantes, ela diz muito sobre o caráter de alguns sertanejos de hoje, mas tudo bem. Quando eles param com a lida, né? Eles chamavam de lida, né? Os tropeiros param com essa lida, os boiadeiros param com essa lida, eles firmam num lugar e aí começavam as chamadas rodas de cantoria. Por isso, inclusive, o nome sertanejo é um nome que não é muito bem colocado, porque o sertão remete ao sertão nordestino, enquanto aqui o nome mais comum era caipira. Quem é o primeiro a reunir esses elementos é um cara chamado Cornélio Pires, que era um cronista. Isso em 1920. E aí ele vai chamando irmãos que cantavam nessas, porque era uma coisa folclórica, era muito mais folclórico do que realmente artístico, de entretenimento e tal. E aí um dos exemplos que o Matheus citou, que é o Tunico Tinoco, ele é um dos primeiros representantes dessa nova formação. E aí esse sertanejo do Tunico e Tinoco, vamos dizer assim, até ali Zé Carreiro e Carreirinho, Zilo e Zalo, vai ser chamado sertanejo raiz, porque conta a história do homem e da terra, e a sua relação com a terra. Contos... Aquela história de boi e tal, que contava história de... Eu não lembro o nome do cantor propriamente, mas que conta a história ali do sertão mesmo, né? Porque exatamente. É o sertão que a gente fala entre aspas, né? Mas caipira e tal, conta a história da vida dessa galera. Exatamente. Nossa. E aí o sertanejo sofre uma outra mudança, mais ou menos na década de 60, que é quando ele entra em contato com influências externas, latinas, do Paraguai, da Argentina, e aí... Que massa, cara. Isso que eu ia perguntar agora, eu ia perguntar isso agora, porque tem um cântico ali, o som, né, velho? Eu já percebi que ele tem uma aproximação muito grande com tango ali, eu acho. Não sei bem tecnicamente, mas tem uma aproximação muito grande. Eles conversam muito bem. Com bolero. Antigamente não se gravava, as duplas Isso. As gravadoras não permitiam que duplas sertanejas gravassem bolero, porque eles achavam que não tinha nada a ver. Então, quem são os primeiros nomes a gravarem bolero, vai ser uma dupla chamada Palmeira e Biá. Tanto que eles lançavam 2 álbuns, toda vez que eles lançavam um álbum, toda vez que eles iam lançar álbuns, eles lançavam 2. Um álbum de música mariachi e um álbum de música sertaneja. Palmeira e Biá, Pedro Bento e Zé da Estrada, essa galera. E aí, quando entra a música sertaneja, ela recebe uma influência e eles já não conseguem mais separar essa influência latina, e aí vira o chamado modão, que aí é uma música com a temática de amor, de traição, de boemia, entendeu? Peraí, vou botar o Matheus aqui. E aqui no Brasil... Tá vendo pamonha aí, Matheus? Matheus é o cara da pamonha. E aqui no Brasil, vocês acham que nesse conceito racial, vocês acham que teve essa discriminação? E se sim, vocês sabem se tem algum exemplo de alguma banda ou de algum cantor específico, às vezes até dupla sertaneja, que possa ter dado certo ou que não deu certo exatamente
por serem negros e afins. Vocês têm algum exemplo nesse sentido aqui no Brasil? Porque sempre que a gente vai falar de música, a gente sempre puxa muito pro lado. Mas aproveitar que a gente tá falando do sertanejo, né, algo raiz aqui do Brasil, eu queria saber de algum exemplo nesse sentido também. Deixa eu só emendar uma pergunta aqui, então, com essa do Ruben, rapidão. É porque eu conheço mesmo, eu não sou muito inteirado do sertanejo universitário, Arthur. E aí eu não sei nem se você pode também consegue buscar aí na memória. Mas existe alguma dupla de sertanejo universitário com negros? Porque, assim, eu conheço muito pouco, muito limitado meu conhecimento, e os poucos que eu conheço, eu não vejo negros, né? Assim, eu queria saber se você conhece algum. Eu não entendi a pergunta, Murilo. Com membros negros, foi isso? Eu não entendi. Isso, a dupla, tem alguma dupla de sertanejo de negros aqui aqui em Goiânia, no cenário brasileiro em todo? Certo, certo. Então, eu vou começar falando com a do Ruben, pelo menos no âmbito do sertanejo. O sertanejo, como um todo, ele já sofre um preconceito muito grande por inúmeros fatores. Primeiro, porque é uma música... Isso no início, né? Primeiro, porque é uma música que não atende às elites, então sofre um preconceito. Depois, quando ela se junta com a música negra, do samba, o coco, as rodas de terreiro, quando ela se junta com essa música, aí que ela realmente vai ser assim, execrada e tudo mais. O sertanejo só vai tocar, só para vocês terem uma ideia, o sertanejo só vai tocar em rádios FM na década de 80, no finalzinho da década mais ou menos na década de 80, e a primeira dupla que toca em rádio FM é Mato Grosso e Matias com a música Frente a Frente, que é uma composição da Roberta Miranda. Ou seja, isso é muito recente, gente. Isso é muito recente. Até então, sertanejo não podia tocar em músicas em frequências FM, só tocava em frequências AM. Tudo bem que existia também aquela questão da discussão que quem vai ouvir são as pessoas mais do interior, então a frequência não chega até lá, tem que ser AM, né, que é uma frequência maior, tudo mais. Enfim. Quando eles começam a ter essa abertura, muitos negros começam ali, tem muitos negros que são famosos. Tião Carreiro é de descendência negra. Aí eu não preciso falar mais nada, né? Já isso basta. Mas tem Zé do Rancho e Zé do Pinho, que o Zé do Pinho ele é negro. E nós temos muitas pessoas com a origem. Cascatinha e Ana. Esses caras, eles vão conquistando o cenário com muita dificuldade, com muito preconceito. Só para vocês terem uma ideia, Chitãozinho e Chororó tinha que colocar banda na capa do disco para mostrar para o povo que o sertanejo já não era mais tão rústico como antigamente. Então, assim, tem essa questão do preconceito. Agora, a questão dos negros, realmente, o sertanejo sempre falou muito dos negros. Tem músicas, eu posso citar para vocês, por exemplo, eu acho que é Terra Roxa, do Tião Carreiro, onde um negro sofre um preconceito, e esse negro ele é muito rico. Ele é um dono de fazenda, e o cara entra para trocar um dinheiro, e passa por todo mundo e não vai no negro. E aí o garçom fala, mas por que você não foi naquele cara ali? Ele fala, não, pedi dinheiro para aquele cara ali, para trocar dinheiro aquele cara ali, e deixar ele envergonhado, que ele é negro e tal. E o cara descasca ele por ser negro e tudo mais. Então, é uma temática a temática racial sempre foi muito dita nas músicas antigas. E a pergunta do Murilo, respondendo a pergunta do Murilo, deixa eu só falar, é sertanejo universitário, tá? Eu não sei se você conhece, é sertanejo universitário. Do sertanejo aí eu sei que tem algumas coisas aí, mas universitário eu realmente não conheço. Você me pegou porque sertanejo universitário é realmente uma coisa que eu sou fraco, né? Eu não escuto tanto e tal. Agora, de cabeça, dizer para você, eu não saberia dizer. Eu teria que pesquisar. Tranquilo. Eu acho que o não saber dizer já diz um pouco sobre isso. Porque o próprio não saber já demonstra que não é mainstreaming. Porque a maioria dos artistas, eu falo isso porque eu também não sou um acompanhante de sertanejo universitário, conheço várias músicas aí que estouram, que viram os hits, e também tenho a entender que a maioria são de artistas brancos, né? Ou até aquela discussão de branco, pardo, etc. Enfim, mas eu acho que só o fato da gente não conhecer assim, de cabeça
um artista negro que seja um expoente, por exemplo, dentro do sertanejo, já responde bastante a própria pergunta do Murilo. Do né? sertanejo universitário. Sertanejo universitário, sertanejo Isso. universitário. É porque também, eu acho que Pode falar. tem muito a ver com o padrão de beleza também. Eu acho que ali hoje em dia tá muito ligado a isso, né, velho? Padrão de beleza que você vai ocupar numa dupla. Então você tem que seguir ali aqueles parâmetros. Que o Matheus sabe isso melhor do que eu, que no rock também teve muito disso, né? Uma banda que o Matheus adora, por exemplo, que é Poison, né? Tem uma boy band ali que é formada ali por uns caras muito lindões, né? O Matheus talvez não goste, mas eu tenho certeza que o Glauber adora o Glauber aqui do chat. Tenho certeza que ele adora. Eu acho que o Glauber gosta, mas Poison é uma das maiores atrocidades que já pisaram nesse planeta, chama Poison. Poison, Bon Jovi. Nossa Senhora. Ó, a Ana acabou de falar uma referência, que é Cléo de Bar. E eu não conheço, tá? Vou procurar depois, Ana. Ou seja, a própria Ana também já confirma ali a questão da falta dessa representação. E assim, é igual eu falei, isso no sertanejo universitário, tá? Na minha opinião, a música sempre foi e continua sendo, sim, um dos maiores expoentes de luta. Ô, Murilo, tá aparecendo só metade da sua cara. Sempre foi uma das maiores expoentes de luta, né? E aí nós vamos ter eles através de umas outras representações brasileiras, né? Através do samba, através do pagode. Talvez seja também uma questão de ritmo, né? Algo que com certeza outras pessoas que tenham mais estudo na área conseguem falar. Mas eu achei muito interessante. Agora, Pedro, então se apresenta, fala tudo que você quiser sobre você, quem é a Bárbara, de onde a Bárbara veio. Pessoal, lembrando, exclamação convidados, vocês têm acesso ao Instagram da Bárbara, podem seguir ela lá, por favor, vão lá, dão aquele follow, deixem aquele like pra ela lá também, tá? E Bárbara, me fala um pouco sobre você então. Oi, gente, boa noite a todos, é uma honra também estar aqui. Eu tô um pouco nervosa, mas vamos tentando aí, bater um papo legal. Eu sou a Bárbara, eu tenho 22 anos, sou bacharel em biblioteconomia, atuante como cientista da informação. Tenho algumas formações complementares, especialização em estatística, em uma área específica da estatística para tomar decisões na Universidade de São Paulo. Acabei de graduar faz uma semana agora em Direito também. Atualmente também sou bolsista convidada da Universidade da Califórnia, do estado de Irvine. E é isso aí. Estamos aqui para bater um papo. Eu juro que eu vou tentar Vamos tentar acalmar aqui para eu tentar passar as coisas da melhor forma possível para todos. Ô, Bárbara, eu só queria que você repetisse a sua idade para o pessoal ter certeza que eles não entenderam errado, tá? Só, por favor, quantos anos você tem mesmo? 22 anos. Gente, 22 anos. A Bárbara, por isso que eu falei pra vocês, e por isso o título desse podcast, porque realmente ela é uma inspiração pra todo mundo. Eu espero que vocês gostem, que ao longo do chat façam bastante perguntas, tirem dúvidas a respeito da trajetória dela, porque é sim uma trajetória incrível. Eu conheci a Bárbara em 2016 aproximadamente, né, lá no FG, enquanto ela fazia o bacharelado de biblioteconomia. E desde então já se destacava, exatamente por ser uma pessoa tão jovem, estar no curso de bacharel numa universidade federal, que não é simples. Eu sei que inclusive várias pessoas que estão aí assistindo o chat agora, ou que vão assistir esse vídeo depois pelo YouTube, estão buscando muitas vezes até uma aprovação numa universidade federal. A gente sabe que é um sonho, né, de todo jovem brasileiro, muitas vezes, conseguir a tão alcançada faculdade. E para começar a nossa conversa, eu queria entender como foi essa trajetória inicial, né? Como você chegou na Universidade Federal? Quais foram as suas dificuldades iniciais para até chegar na faculdade, depois na própria faculdade? Como que foi isso? Então, como que eu cheguei na universidade? Eu acho que eu, ali com 12 anos, se eu não me engano foi com 12 anos, eu entrei no ensino médio, mas não sabia direito o que eu queria da vida. Eu entrei e só falei, não, vamos estudar, vamos ver. Durante esses 3 anos eu vou definir melhor o que eu vou querer para minha vida, né? O que eu vou querer para sonhar, o que eu vou querer para minha profissão. Só que eu dei entrada num colégio novo, pessoas novas, então, assim, eu não sou uma pessoa muito boa para fazer amizade, digamos assim. E aí eu não tive muitas amizades.
por incrível que pareça, eu coletei, parece que mais inimizades no começo. Então, eu já dei de cara com muitas, assim, pessoas que não gostavam, assim, né? Não eram muito amigas, assim, digamos Bem-vindo ao assim. ensino médio, né? Bem-vindo ao ensino médio. E aí teve uma colega de sala que ela virou para mim e falou que eu não queria passar pela porta de uma universidade, eu não queria entrar numa faculdade. Não sei por quê, não sei se foi provocação, enfim. Mas aquilo me atingiu um pouco, essa provocação. E aí, ali no meio do ensino médio, eu decidi que eu queria. O meu sonho era ir para aeronáutica. Do nada, eu falei: não, quero ir para aeronáutica, o meu sonho é estar no céu, eu quero isso, então eu vou correr atrás disso. E aí, quando chegou no terceiro ano, além da colega que já tinha falado aquilo, teve um outro professor que chegou e comentou: ah, mas parece que aqui tem muita gente que quer aeronáutica, mas eu acho que não vai chegar lá, eu acho que não vai dar conta. Foi tipo assim, uma indireta, né? Porque da sala inteira, quem tava assim, na camiseta, tava exposto que seria aeronáutica era eu. Então, né, foi mais uma, mais uma. Uma indireta direta. E aí, foi. E aí eu peguei e pensei assim, tá, eu tenho pessoas muito próximas, digamos assim, né? Porque querendo ou não, quando você está no ensino médio, você convive com essas pessoas quase 24 horas do tempo. Então eu tenho pessoas que ali que deveriam ser exemplo também, que meio que desmotivou um pouco, e eu pensei, por que que eu que vou me diminuir, né? Por que eu que vou ter que abaixar a cabeça e aceitar o que essas pessoas falaram para mim? Então eu falei, não, eu vou entrar na faculdade e eu vou passar no curso que eu quiser. E aí eu peguei e simplesmente deitei a cabeça, literalmente deitei a cabeça no livro e não sei se foi sorte, não sei se foi o universo, não sei se foi Deus, ou se foi esforço, ou se foi o conjunto de tudo isso, mas eu consegui aprovação em 27 vestibulares. Então, eu tive aí uma gama de vestibulares, gama de faculdades, cursos que eu poderia escolher. Passei em biblioteconomia, passei em engenharia aeronáutica, passei em direito em várias faculdades, passei em matemática, foram vários cursos, foram cursos de diferentes áreas e que para mim foi muito recompensador, porque chegou ali, muitas pessoas duvidaram, eu também duvidei muito da minha capacidade, mas eu fui capaz de analisar a situação, pegar a negatividade que estava por ali e comecei a investir em mim mesma e a correr atrás do que eu queria, porque o meu sonho ali era entrar na faculdade naquele momento, então eu corri atrás do meu sonho. Então foi aí que... Desculpa, você falou 23 aprovações. 27. 27, beleza. Foi 27. E 27. de verdade, o que te levou para biblioteconomia? Que levou para biblioteconomia? Eu queria aeronáutica, porque queria aeronáutica, mas como eu era muito nova, eu era relativamente muito nova quando passei no vestibular, meus pais conversaram comigo e falaram, olha, você é nova, você é mulher, então, assim, tem um certo risco de você sair agora do estado e morar em outro estado para fazer um curso onde você não conhece nada. Então, assim, por que que a gente não faz uma troca disso por enquanto e você assume outra área, em vez de você seguir essa? Porque depois você, se você quiser, você se forma e você segue o seu sonho. Mas, por enquanto, você está muito nova, você é mulher, você sabe que tem um risco, tem vários riscos, então vamos tentar primeiro alguma coisa por aqui, e aí depois se você tiver mais assim, com a cabeça mais amadurecida, tiver mais com o pé no chão, aí você pode seguir, né? Foi uma preocupação. Então, os meus pais me deram opções, né, de fazer alguns cursos aqui, e eu acabei escolhendo Direito e Biblioteconomia. Direito foi um curso que foi mais assim, para agradar os pais, e Biblioteconomia eu falei que eu iria fazer porque eu queria fazer alguma coisa que fosse meu hobby, a minha paixão. Então aí acabou que eu
entrei nos dois ao mesmo tempo. Entrei na Bíblia, na UFG, e entrei em Direito na particular. Essa parte eu não sabia, principalmente a parte das 27 aprovações. E isso é muito bom. Bárbara, pô, quando você tinha 7 anos, a gente tá falando de um Brasil que ainda não tinha acesso a essa tecnologia. Então, para você era literalmente inovador. Igual você falou aí sobre o seu TCC, né, em inteligência artificial, eu gostaria de lembrar e falar aí pro pessoal do chat, pro pessoal do YouTube que for ver esse vídeo depois, que a UFG foi a primeira Universidade Federal do Brasil a abrir um curso de inteligência artificial e foi posterior ao trabalho da Bárbara, tá? Ele foi acontecer o ano passado, a primeira vaga abriu o ano passado para o curso de inteligência artificial. Então o pessoal começou a cursar em janeiro desse ano. É um curso que nem existia na universidade, né? Então já demonstra mais uma vez uma autonomia. E eu acho que é dessa autonomia que eu quero te perguntar. Porque assim, eu sou uma pessoa, eu tenho extrema dificuldade de concentração, tem alguns probleminhas, né? Tem TDAH e algumas coisas assim que pioram essa situação, mas eu sou uma pessoa de extrema dificuldade de concentração. Então, igual você, eu também cresci assim, dentro de casa, né? Mexendo com o computador, mas foi mais pra parte de games, eu nunca tive tanto esse interesse pela programação. Mas eu não consigo então me concentrar para isso. E eu vejo que você tem umas metodologias de estudo que eu acho incrível, assim, porque você não teve aprovação só para vestibular, né? Você tá sendo super maneiro, porque quando você fala, você já teve aprovação em concurso, que eu já vi você falando sobre isso nos Melhores Amigos, eu já vi você postando várias coisas. Como que você consegue se organizar, velho? No meio de tanta loucura, no meio de tanta coisa para fazer, como que você consegue se organizar para estudar para essas coisas? Primeiro, tenho até vergonha de falar, mas eu sou um pouco bagunçada. É mesmo, me ensina essa disciplina para estudar também, que eu preciso de uma média aí. Mas eu sou um pouco bagunçada. Sou um pouco bagunceira, sou. Minha mãe até passa uns apertos aqui comigo, mas vamos lá. Para ter disciplina para estudar, eu acho que o essencial é você gostar do que você está fazendo ali. Não adianta você pegar um conteúdo, eu vou estudar, por exemplo, matemática, que para muitas pessoas é desagradável, para mim também foi muito desagradável, não gosto muito de matemática, mas você tem que gostar de estar ali estudando, porque senão não vai ter jeito, uma mosca que passar, um arco-íris que surgir no seu espelho, você vai olhar, não tem como, vai ter essa distração. O segundo é você achar o método correto de você estudar, porque assim, às vezes a gente fica muito preso naquilo, eu vou abrir um livro, e aí eu vou ler, vou destacar as partes mais importantes, e pronto, estudei. Mas isso não funciona para todo mundo, porque cada pessoa tem um método de aprender. Não quer dizer que todos os alunos que estarão sentados numa sala de aula vai estar olhando lá para o quadro, vai estar olhando para o professor e vai conseguir captar a ideia do professor. Nem sempre é assim. E eu tenho muita certeza que não é assim, porque eu também sou uma dessas pessoas. Eu não aguento ficar em sala de aula. Sou uma pessoa que para concentrar numa aula, o professor tem que ser muito bom, mas muito bom, porque eu não consigo concentrar. Eu fico olhando para o estacionamento, eu fico olhando para a lâmpada, eu fico desenhando, mas eu não consigo concentrar na maioria dos casos. Só que é aquela coisa, você tem que gostar de estudar. Se você não deu conta de captar o que o professor está dizendo ali, ou então você não aguenta muita matéria, senta na mesa, dá uma respirada e tenta achar um outro método que vai dar certo com você. Por exemplo, comigo dá certo coisas desenhadas. Então, meu caderno tem muito desenho, meu caderno tem muita coisa colorida, e isso prende muita atenção. Isso prende a minha concentração e eu consigo concentrar, por quê? Porque eu gosto de coisas coloridas, gosto de coisas desenhadas. Então, eu acho que, assim, é o que dá certo comigo, mas cada pessoa tem também um jeito de concentrar. Outra dica, assim, que eu acho muito válida é sempre ler, além do que alguém está te dando para estudar, do que o professor está expondo ali. Por quê? Não adianta você pegar uma matéria, por exemplo, química, pegar alguma coisa de química, uma função inorgânica da química, você vai lá, estuda o que está no livro, faz os exercícios e você acha que você pode parar por aí. Não é assim. Você pode passar no vestibular, bacana, mas o que você vai levar disso, desse estudo seu? Você está treinando só para passar na prova, você não aprendeu isso. Daqui a alguns anos você vai jogar isso fora.
E, assim, em tudo que a gente deve aprender, tudo que a gente está ali, tem ali numa matriz curricular para você aprender, você tem que aprender, você não pode esquecer. E essa coisa de você só ler a teoria, ir lá e praticar e achar que isso vai funcionar, não vai funcionar. Essa é a realidade. Como que a gente pode melhorar isso? Ah, hoje eu estudei uma função inorgânica da química. Vamos olhar as notícias ao redor do mundo. Nossa, aconteceu um vazamento ali. Ah, aconteceu um vazamento ali. Ah, aconteceu uma explosão ali. Ah, tem alguma coisa acontecendo na Amazônia. Ah, que tipo de substância é que atingiu? Como que essa substância pode ser aplicada no dia a dia? Onde que essa substância pode ser encontrada dentro da função inorgânica da química? É assim que eu estudo. Por quê? Porque assim eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer, porque está alinhado a alguma coisa que está acontecendo no mundo. É o conhecimento aplicado realmente na prática, na atualidade. Com isso, você pode ter certeza que você nunca mais vai esquecer a função inorgânica na química. Nunca mais. E eu falo isso por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito assim, né, fã de exatas, então eu penei muito para estudar no colégio, muito difícil. Entrei numa faculdade que aparentemente eu não ia ter contato nenhum com a química, mas esse ano eu participei de uma competição da NASA e precisei de equalizar precisei de fazer uma equação, ai, precisei de equalizar uma reação química para poder explicar o que eu estava pensando, o que era a minha ideia. Então, se eu não tivesse aprendido bem lá atrás, será que eu daria conta de fazer essa reação hoje? E será que, a partir disso que eu fiz, não abriu outra porta para outro sonho que eu queria realizar hoje? Entende? Então, eu acho que essa é a minha principal dica para quem quer se concentrar, é você gostar de estudar e não ficar preso num método que está aí há anos e anos e anos, as pessoas falam que dá certo, mas que daqui a 3 anos você vai esquecer, entende? Desde de pequeno eu via sobre RPG em filme, tinha um episódio do Dexter que eles jogavam RPG. E aí meus amigos do prédio, aquele prédio que a gente começou a jogar mesmo, a gente começou a fazer um RPG de Dragon Ball, só pra você ver. Que a gente mesmo começou a fazer. A gente nem pegou livro nenhum, a gente mesmo começou a imaginar ali como é que seria. Só que todo mundo queria ser Saiyajin e não deu muito certo. Todo mundo queria ser o Goku ou o Vegeta, né? Normal. Anos depois, eu fui namorar uma menina, mas isso eu já sabia o que era D&D. Anos depois eu fui namorar uma menina que jogava. Aí Peraí, Glauber, só pra eu entender a informação. Você namorando. Você namorava? Até um mês atrás eu tava namorando ainda. Eu achei que nerd não namorava, gente. Mas vamos lá, continua. Mas ela sabia? Você avisou ela isso aí? Aquela que a gente tava namorando, avisei. É. Aí ela jogava, ela era bem viciada, muito viciada, certo? E aí eu vi como é que era uma partida de RPG real mesmo. Só que eu nem cheguei a jogar com ela. Aí anos depois eu fui começando a jogar. Foi mais por causa dela. Isso foi mais ou menos em 2004, 2005. Tem bastante tempo, não sabia que tinha tanto tempo assim, não. Bastante tempo. Não, essa que a gente criou, o primeiro RPG foi um RPG que a gente criou, foi um homebrew total, foi em 2002. Peraí, como é que você falou? Foi o quê? Um homebrew, que a gente começou, que eu comecei a jogar mesmo não sendo regras. Era um RPG, de qualquer forma, mesmo sendo feito caseiro. Beleza. Era um RPG. O que é um homebrew? O homebrew ele é um livro à parte, não é isso? Homebrew é feito em casa. Uhum. Entendi. Meio que um começa formato meio que genérico, né? Não é questão de genérico. É meio que um formato genérico, né? Não, você pode ter homebrew dentro de sistemas. Tem muitos homebrew de D&D, homebrew de Vampira Máscara. A minha dúvida até é sobre isso. Então, qualquer pessoa, assim, lógico que dentro das capacidades e conhecendo o jogo, poderia criar uma versão de um RPG. Sim. Isso Cara, qualquer criança que brinca fingindo ser um personagem, eu quero vamos brincar de Tartaruga Ninja, eu sou o Leonardo, eu sou o Rafael. Isso já, entre aspas, já caracteriza. eles estão fazendo personagem. Essa era a minha pergunta. Tipo, quando eu brincava de Dragon Ball, por exemplo, sou o Goku, sou o Gohan, e a gente tentava lá virar Super Saiyajin e tal, e a gente tinha as lutas e tudo mais.
Era idiota, mas era um RPG. Uma vez, quando eu era criança, aqui no quintal aqui de casa, meu primo chegou pra mim, você quer brincar vamos brincar de Cavaleiro do Zodíaco? Eu, opa, bora brincar. Ele pegou a corrente do cachorro e corrente de Andrômeda nas minhas costas. Deu quanto de dano? Deu TPK, velho. Caiu no chão duro. Ai, mano. E mestrar, você começou quando? Porque eu imagino que Mestrar? você não começou mestrando, né? Não. Eu comecei a mestrar, a primeira vez que eu mestrei foi pro Arthur, um amigo nosso em comum, que Foi aquela ele partida. participou aqui, né? Ele já Isso. participou aqui. O Arthur É, Não foi uma vez que eu participação que a gente. Não foi uma coisa que a gente considera, nossa, que participação maravilhosa, mas ele apareceu aqui, tava aqui. Foi com um amigo nosso em comum, eu mestrei para ele em 2014, 2015. Isso é uma campanha que durou 3 partidas no máximo. Só que ele viciou, né? Ele empolgou pra caramba com o negócio e depois me chamou pra jogar com vocês. É isso tem muito, né? Assim, de uma galera que realmente se apaixona, igual eu, o Ruben, o Arthur, né? A gente começou a jogar, a gente sempre tá conversando sobre isso, sempre tá brincando, mandando meme ali. A gente tem um grupo, nossa, a Ana também, que acabou entrando nessa festa aí. Mas um problema também é você conseguir reunir um grupo que se interesse por isso, né? E você conseguir manter a assiduidade desse grupo, né? Costuma ser sempre alguém que apresenta para um grupo, sempre tem que ter alguém, porque por ter muita regra, acaba que sempre tem que ter tipo vira um clubinho, porque sempre tem alguém que vai te iniciar ali, vai ensinar um pouco melhor, que no caso, para vocês, fui eu essa pessoa. Só que ensinou meio errado para vocês, né? Que eu sou cheio das minhas regras pessoal ali. Ô Glauber, assim, e agora eu já falo isso Tipo, não como... pode, tipo, deixa eu só falar aqui uma coisa, Ruben. Uma das regras do grupo, a gente não pode pedir lanche com queijo. Essa é uma regra do RPG, não é verdade, Glauber? Mas essa é uma regra Não. só do Glauber, é uma regra A regra do pra mestre. Isso, exatamente. Porque senão não tem jogo. Quando é presencial, tá, gente? Não, mas também, regra, eu também proíbo eles de jogar bêbado também. É Na minha verdade. mesa Isso é um não problema. Isso é muito triste, Isso é um assim, problema. porque é difícil, né? Você precisa entrar no personagem, você não pode beber, então você tem que fazer Não. tudo sóbrio. E se você for um personagem alcoólatra? É complicado. É por isso que é um jogo de atuação. Você pode fingir. Você tá bêbado. Você precisa estar bêbado para ser bêbado. Inclusive, É igual o Dustin Hoffman. inclusive, o Glauber já fez isso, tá? Acho que era uma Joguei interpretação sua, ô Murilo. Que você fingiu que tava bêbado e o Glauber te fez ficar bêbado por conta da sua interpretação. Oi? Não sei se... Não sei se Eu acho foi que foi com o você, Arthur, não? se foi com o Arthur, que eu sei que eu lembro que o personagem meio que fingiu que tava alcoolizado. Ah, acho que foi o Arthur, né? Que ele até se lascou depois lá no quarto, perdeu os trem. O pessoal roubou os trem dele durante a campanha. Foi. Não. Porque uma das coisas Foi interessantes, que ele desapareceu. e eu acho que é isso que eu gostaria de compartilhar a respeito do próprio RPG, eu acho que é o que me chama tanto, o que me chamou tanto pra esse mundo, pra esse universo, é que eu já tinha ouvido falar várias vezes sobre RPG, sobre D&D, já tinha lido poucas coisas, mas eu conhecia um pouco assim do universo, principalmente por conta de jogo, né? Até porque muitas vezes a gente ouve falar de RPG e aí era aquela diferença que eu queria falar, né? Que é o RPG eletrônico, né? Que aí provavelmente vocês conhecem como maior exemplo o WoW, né? Que é o World of Warcraft, que até hoje é um mas jogo já muito jogado. Já é um MMO, né? Isso, exatamente. Que aí já o tem RPG como... eletrônico já é mais antigo, muito mais antigo que isso. Sim, mas é porque o pessoal, principalmente no meu chat, talvez não conheça, então eu tô tentando trazer pra realidade deles. Deixa eu ver. Mostra aí direitinho a miniatura. Você que fez, Glauber? Oh, isso tudo o Glauber que fez, meu amigo. Isso tudo. Olha o que o cara faz, velho. Olha isso. Esse Incrível. aqui é o, Olha os detalhes esse do aqui era o ar. personagem. Esse era o personagem do Murilo. Esse aqui era o personagem do Ruben. Eu era um Tiflin. Dava pra perceber que ele é corno até no jogo aqui, o chifrinho dele. Então tá vendo? E Quando a arte imita a vida, ó, a vida imita a arte, não sei qual vem primeiro. E tudo isso Era feito com chiclete e fezes de cachorro, não é verdade? Foi. O pés do cachorro do Murilo, inclusive. Não, mas peraí, o Murilo é um cachorro? Não, dos cachorros do Murilo. Faz como isso? Ó, o pessoal do chat tá perguntando como que você fez isso, ô Glauber. Durepox. Tranquilo. Enquanto isso, eu vou explicando dados pro pessoal. Galera, esse aqui é o conjunto de dados que nós utilizamos normalmente nas nossas partidas, tá? Então você tem o D20, que é esse dadinho aqui, que seria basicamente o dado principal de tudo, tá?
Então, o D20 ele gira em torno das jogadas feitas com esse dado. Por exemplo, a gente brincou aquela hora lá, eu fiquei zoando o Murilo, né, o negócio da furtividade e tudo mais. Dentro do D&D, basicamente por ele realmente ser um universo de interpretação, várias vezes você precisa realizar atividades. Que atividades são essas? Escalar uma árvore, correr, usar um ataque em alguém, mentir para alguém, tentar descobrir se a pessoa está mentindo, roubar, devolver algo sem ser notado. Tem inúmeras atividades que literalmente pode ser de tudo. Cura, você tentar curar alguém dentro dos seus conhecimentos de medicina, né? O dado ele vai simular a chance, ele simula a porcentagem, a possibilidade. Isso. Certo? E cada atividade vai ter de acordo com o seu grau de conhecimento. Por exemplo, vamos supor, eu sou um médico. Então, se eu for fazer um teste de cura em alguém, ou seja, se eu quero curar alguém, o nível que eu preciso tirar no D20 é menor do que uma pessoa que nunca viu um ferimento, por exemplo, e vai tentar fazer esse mesmo teste para curar essa mesma ferida. Entenderam? E quanto maior a ferida, maior o teste. E quanto maior a ferida, maior o teste. Então, você cria o seu personagem. Eu tenho aqui alguns exemplos de ficha. Depois, se vocês quiserem, quem tiver interesse, eu posso disponibilizar todas essas informações certinho. Eu posso disponibilizar até as fichas para vocês, que tem sites para vocês baixarem, se alguém tiver interesse em jogar. E aí, dentro dessa ficha, principalmente desse lado de cá, você vai criando os seus atributos. O áudio não tá bom? Tá baixo para vocês? Tá, vou aumentar um pouco mais aqui, galera. Eu tinha baixado um pouco no começo da transmissão. Ficou melhor? Vocês estão me escutando melhor? Vou assumir como sim. Então, galera, quando vocês veem isso aqui do lado, são os atributos que o jogador, né, vai ter, ou seja, que o jogador que você criou vai ter. E aí você... o personagem, né? Que você que é o jogador. Que aí o personagem que você criou vai ter. E aí o D20 é para isso. Todos esses outros dados aqui, eles vão variar de acordo com os testes que você vai fazer. Por exemplo, vamos supor que é um teste de dano. Você fez um ataque a alguém, você tem um teste de dano. Geralmente esses danos, eles já são estipulados quando é, por exemplo, uma magia, dentro da lista de magias, tá vendo? Aqui já faz o que cada magia faz. E quanto de dano, por exemplo, essa magia tiraria. Então vamos supor, você vai ter que tirar de dano 2d8. Então você tem que jogar 2 dados. Opa! Cadê o D8? Era esse mesmo. Você vai ter que jogar 2d8. Então você joga 2 dados desses. O Glauber, ele é muito artista. Isso aqui foi uma torre que ele fez. Ele já fez outras bem melhores. Não que essa seja ruim, mas porque as outras são incríveis mesmo. Porque essa foi feita de caixa de leite, galera. Mas pra vocês entenderem, quando eu falo que as outras são melhores, não sei se você tem alguma aí, mas ele fez uma caixa de madeira, por exemplo, que ficou incrível, ficou muito massa, fez umas torres muito bem feitas. E aí, qual que é o objetivo dessas torres, por exemplo? Eu jogo os dados aqui em cima, vou até mostrar assim pra vocês verem, eu jogo os dados aqui em cima, e aí tem os resultados. E isso vai ditando a partida, né? Isso seria a parte mais mecânica, digamos assim, da partida, porque o resto tudo vai da sua interpretação. Às vezes, eu acho que o Glauber pode concordar com isso, se a sua interpretação for muito boa, mas muito boa mesmo, o mestre pode, inclusive, diminuir bastante o nível do teste só pelo seu nível de interpretação. Porque às vezes nem faz o teste, às vezes, por exemplo, o cara fala alguma coisa tão bem dita, que encaixa tão bem que não precisa fazer um teste nenhum. Ele às vezes vai intimidar ou enganar alguém, e o jogador consegue ser criativo ao ponto de criar uma situação em que não tem como o NPC que estivesse recebendo essa mentira, não tem como ele não acreditar, sabe? E não precisa jogar mais, ganhou, sabe? Ou às vezes a intimidação é tão boa da própria interpretação que eu anulo a jogo, não precisa jogar dado para isso. Para vocês entenderem como interpretação é importante desse universo do D&D. E tipo assim, mano, eu comecei, Você foi enfrentar quem que você foi enfrentar? Fala direito aí. Um Wyvern. Descreve o Wyvern. O que é um Wyvern? Tá. Ele é um dragão, só que ele não tem bracinhos na frente. Os braços que ele usa para se apoiar são as asas. Tipo os dragões de Game of Thrones, que são Wyverns.
E eu lembro que eu fui enfrentar ele e a gente tava meio que numa biblioteca e tal, e eu conseguia organizar meio que uma estratégiazinha lá, que eu só batia e eu conseguia me esquivar facilmente dele. Era alguma coisa assim. E eu fiquei com Você medo ao tinha uma princípio, capa porque eu de estava. visibilidade, ó. Ah, era verdade, eu tinha esse item maravilhoso também aí que foi tirado de mim. Cara, que eu dei pra salvar a vida do Ruben, inclusive. Eu tinha esse item maravilhoso, eu conseguia bater nele sem ele me ver. Só que eu tava um pouco com medo, porque ele realmente é muito forte, ele poderia me matar realmente ali com um hit ou dois, no máximo que eu era o que a gente chama ali de canhão de vidro, né? Que eu bato forte, mas eu não consigo levar muita porrada, não. E eu tava com medo e o Ruben tava na outra sala, velho. E aí o Ruben apareceu, invisível também, e eu falei, pô, agora eu tenho ajuda, né? Não, ele ficou lá parado, assim, olhando. Mas por que que o Ruben estava invisível? Eu não lembro. O Ruben, ele tinha a capacidade de ver invisibilidade e também tinha uma magia de ficar invisível. Então eu consegui. Não, sim. Então eu sim, consegui sim. acompanhar o Derfel até essa outra sala que ele foi, eu consegui acompanhar os movimentos dele. E aí eu fiquei invisível pensando o seguinte: eu não vou me meter nessa briga, porque eu não quero apanhar do dragão. Não foi isso, não. E eu quero me aproveitar da situação. Eu queria que no final da batalha eu chegasse lá, batesse e eu aproveitasse o XP, né? Não o XP, né? Como personagem eu queria aproveitar a morte, né? E aí não deu muito certo. Não, ele queria se E aí aproveitar, ele queria ganhar os pontos por ter matado o monstro sem ter feito nada. Eu não dei. Eu falei, Não, o problema foi esse, é o que eu tô falando. É que o Derfel batia tão Mas- forte, porque Não, deu vem, tempo, Gustavo. nem deu... Foi, Glauber, ele matou ele com duas rodadas, velho. Você ficou olhando, eu dei a chance pra você Eu fazer alguma sei, coisa. então, Rubens, você não exatamente, fez. eu fiquei parado. Por quê? Porque eu não queria me intrometer no começo. Mas Só que o problema isso que eu foi que queria o falar, assim, do Murilo, o potencial. Derfel, matou muito fácil o Ivern, muito fácil. Eu queria falar do potencial pra vocês, assim, pessoal que tá assistindo. É o seguinte, vocês viram ele contando aí que um traiu o outro e tudo mais, mas apesar do personagem do Ruben ter traído o personagem do Murilo, depois o Murilo sacrificou o item mais precioso dele, que era a capa de visibilidade, para salvar o personagem do Ruben. Depois, o personagem do Ruben foi morto, morreu, e eles tinham um anel com um desejo, havia um gênio do anel, e eles conseguiam terminar a história com esse anel, ou salvar o Ruben, o personagem do Ruben, que tinha traído eles, que tinha feito de tudo, tinha enganado eles de várias formas durante a história. Eles preferiam salvar o personagem do Ruben. Isso que é uma amizade bonita. E eles não eram obrigados, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Eles literalmente não eram obrigados a me salvar. Quando você morre no D&D, você não... Faz outra ficha, você faz outra ficha, outro personagem, acabou. Não tem save game. Eu até ia citar, vou até citar, aproveitar para citar, uma das vezes que foi assim, a gente fez muita merda, e o Glauber, e foi outras jogadas insanas de D20 que eu lembro aqui, que foi o seguinte, o Arthur, que era o paladino, ele conversava muito com o Pelor, de vez em quando o Pelor vinha nele nos sonhos e tal. E aí, antes da gente ir pra aventura, ele fez esse momento de oração, tirou um 20 e tal. E aí o Glauber aceitou o 20, fez aquele momento de oração. Não, peraí, você tá contando a história do começo, não. Tá, Primeiro, vai. vocês chegaram na minha casa... Você sabe qual que eu vou contar, né? Eu sei. Vocês chegaram no meu apartamento me abraçando, falando assim, nossa, mas a campanha tá muito massa. Mesmo se a gente morresse, mesmo se todo mundo morresse, a gente tem que continuar a história, porque tá muito boa, a gente vai fazer os personagens se todo mundo morresse. Beleza, então. Beleza, aí começou essa história aí. Aí sim que aconteceu, que ele fez um teste de religião, que ele não conversava diretamente com o Deus dele, mas ele tinha visões, né? Aí ele pediu uma oração e eu pedi ele para jogar o dado, que conforme o valor desse dado, melhor seria essa premonição que ele teria. Aí ele tirou um 20, teve uma premonição ótima, veio um anjo pessoalmente a falar com ele em sonho, tudo mais. Aí depois aconteceu que o Ruben vai narrar aí, se o Ruben narrar direito. Então, e aí a gente fazendo muita merda. Eu não vou contar toda a narração, porque senão demora muito, que a partida não foi uma partida curta, foi uma partida longa. Só que resultado das merdas que a gente fez nessa partida, literalmente a gente tomou um TPK. O dragão chegou e matou todo mundo. Total party kill. A gente literalmente morreu todo mundo porque um dragão, que a gente achava que era muito fodão, sabe? E só vejo cabeça... O Ruben tentou conversar com o dragão de novo. Não, essa foi a primeira vez. Eu tentei conversar. É porque, foi até o que eu falei pro Glauber. Por que eu tentei conversar? O meu personagem, ele achou que viria uma mensagem divina.
influenciado pelo jogador retardado, o meu personagem achou que ele ia conseguir conversar com o dragão, porque pra você virar mago, tem as histórias lá, ou você teve algum contrato com a sua família, teve algum contrato e você vira mago, ou você ingeriu o sangue de dragão, alguém da sua família, sua mãe. Você é feiticeiro. Feiticeiro. Pra você virar feiticeiro, você precisa ter isso já, algum contrato anterior, ou você ou alguém da sua família ingerir sangue de dragão e tal, e aí você se torna um feiticeiro. E o Ruben porque queria que o personagem dele tivesse a outra classe, além de bruxo, de feiticeiro. E eu tinha falado isso com o Glauber. E na minha cabeça, o dragão que apareceu era pra isso, sabe? E aí vai lá um retardado e faz assim, não, dragão. O dragão tinha falado já tinha atacado a galera. Eu sou seu dragão, não era, me usa. não era um dos dragãozinhos da Daenerys. Era um dragão gigante, ancião, saca? Enorme. Saca? Aí ele já quis negociar com esse dragão. E aí o retardado foi lá e falou, vai, dragão, me usa, eu sou seu. Usa meu corpo. E aí ele usou meu corpo. Mano, e outra coisa. Ele usou meu corpo pra fazer churrasquinho. Naquele dragão, teoricamente, eu tinha conseguido meio que fugir, eu tinha conseguido me distanciar um pouquinho. O dragão me pegou Só que o dragão, cara, o uma dragão tem declaração. muita coisa. Vamos jogar aí no ar. É porque dragão, galera, ele consegue ver pelos movimentos. Ele não tem uma visão só normal, né? O dragão... Como é que chama esse tipo de visão, Glauber? É o Blind Vision. Não, mas eu não acho... Blind Sight. Blind Sight. Ele consegue ver Mas por eu acho que movimento. São as coisas assim, que ele pode sentir, terra, essas É coisas. tipo sonar. Mas aí o dragão matou todo mundo e eles começaram a chorar pra mim, falando que queria... Não, bota lá que a... Não, aí você fez o Arthur tirar outro dado. Você fez o Arthur tirar outro dado. O Arthur tirou outro 20. Foi vocês choraram tanto. Eu acho que eu lembro de ter tirado... Eu acho que eu lembro que o Arthur tirou um 20. Não foi. Eu lembro que teve uma comemoração tipo Copa do Mundo de novo, Glauber. Certeza? Ah, então tá. Na minha cabeça tinha um outro D20. Aí choraram, falando, não, faz aquilo lá ser uma premonição, isso é premonição porque o Arthur tirou 20, chorou por causa desse 20, aí eu deixei. Mas antes vocês tinham falado, não, se a gente morrer, vamos continuar. Não, e a gente queria continuar mesmo, só que a gente criou Tipo assim, tanta apego aos personagens. Não, mas a gente... Mano, mas a gente já tá muito apegado aos personagens. Muito apegado, velho. Tava muito apegado. Até a gente hoje não queria... Vou ser sincero. Falando por mim, eu não queria abandonar aquela partida sem os meus personagens. Se eu criasse outro... Tanto que, pra ser sincero aqui, vou lançar aqui. Nunca tive nenhum apego a nenhum outro personagem que eu joguei como eu tive com o Derfo. Nunca. Porque o Derfo realmente, mano, eu soltava isso. Eu soltava o que, às vezes, sei lá, velho. De verdade, vai. Um papo psicólogo aqui, meio que, sei lá. Mas eu soltava a minha realidade ali, velho. Eu fazia o que eu queria fazer, entendeu, mano? Era eu ali o que eu queria fazer no mundo aqui. Eu fazia lá dentro e tal. Sofria penalidade, sofria as consequências várias vezes. Pegava tal. orc. Mas, mano, eu fazia as merdas tudo, velho. Tipo assim, não dá bom pra mim. Vocês não vão fazer assim, não? Então, beleza, eu vou sair correndo aqui, vocês vão se ferrar. E eu fazia, velho. Vai lá, Murilo. O personagem do Murilo, ele tava carpe diem total, saca? Ele tava vivendo como se fosse todo dia como se fosse o último.